Estou de volta aqui. No último vídeo fui longe, né? Eu fui lá num futuro bem distante. Falei do fim da humanidade, falei da nova civilização, da mudança do universo que vai afetar tudo, todo mundo. Então eu fui bem distante. Nossa, como eu viajei distante no vídeo anterior. E agora a gente volta para cá, para esse momento presente. Lembrando ainda um vídeo ainda anterior, quando eu falei da religião, né? Unindo um pouco os dois. Um vídeo eu falei das pessoas que por algum momento na vida delas, elas precisam de um acolhimento envolvendo religião. E depois, para o outro vídeo que foi anterior a esse, eu falei, né, sobre o nosso conceito, como vai mudar nessa visão religiosa na vida das pessoas em geral, da humanidade, porque haverá uma grande mudança, né, na sociedade. E aí a religião periga a acabar, né? Há esse perigo, embora a gente terá uma outra visão da face de Deus e a gente terá essa consciência da face de Deus em tudo, né? Sobre todos e sobre tudo que existe por aí, mas essa consciência mega e que testificará a presença, a face de Deus em tudo, ela fará com que a gente olhe diferente de hoje em relação à religião. Então, acredito, né, que a religião, não sei, a religião como a gente está vendo hoje não terá esse espaço naquele futuro tão distante. E aí você precisa assistir esse vídeo anterior para você ver tanta coisa que eu falei lá, né, sobre as mudanças que eu acho que ocorrerão. Agora você vai falar assim, então tá, então num vídeo você fala sobre a necessidade que às vezes a gente tem de buscar religião, a importância que ela tem aqui no Brasil, focando aqui no nosso país que é flex, né? Para promover o acolhimento que as pessoas tanto necessitam em algum momento. E aí no outro vídeo você fala exatamente o contrário, que a religião vai sumir, que as pessoas não vão nascer dos corpos mais umas das outras, que todo mundo vai virar robô, que a alma vai ser colocada num sistema Android, que não sei o quê. Qual é a tua, né? A minha é a seguinte, esse vídeo aqui, né, visando esclarecer algumas coisas, focando no aqui e agora, que é o que interessa. Eu coloquei apenas um vislumbre do que eu acho que vai caminhar o mundo, né? Para onde a humanidade está indo. Então eu coloquei um achismo, um vislumbre meu ali, para onde a humanidade estará indo. Lá naquele futurão distante, bem distante, tá? E o que eu acho em relação ao hoje, sobre a religião, eu mesmo já coloquei aqui meu próprio testemunho de que eu já precisei de religião, né? A religião me ajudou muito no meu estado emocional. Quando eu rezava o terço, e nada me impede que eu reze hoje o terço, sabe? Nada me impede que eu ligue a televisão aqui e sintonize a programação da TV Aparecida, da Canção Nova. Tem aquela outra lá que ficou muito conhecido pelo Padre Robson, esqueci o nome daquele canal, mas a vizinhança toda aqui assiste aquele canal, tá? É um canal onde o Padre Robson fazia lá o trabalho dele, né? Esse canal é muito forte aqui na vizinhança, entre as senhoras, né? As senhoras são as que assistem mais a programação dessas redes. E tem também os canais que não são católicos, né? Como a própria Igreja Universal, né? Tem os canais dela ali, são vários canais, e outras igrejas também tem, a Mundial, a Igreja sei lá das quantas, enfim. Todas cristãs, na verdade.
Coincidência ou não, né? Católico, evangélico, mas é tudo cristão. Mas enfim, eu mesmo já falei da necessidade que eu já tive de recorrer a esse conteúdo para ter um pouco de paz de espírito, para eliminar uma coisa de ansiedade, depressão, angústia, medo, raiva, inconformismo. Isso tudo gera ansiedade e depressão. Depressão não é a gente ficar triste, tá, gente? Não é isso. Ele está deprimido, coitadinho, tão para baixo. Depressão, você acaba não vendo sentido nas coisas. E você acha que nada tem importância. Eu não vou tomar banho hoje, o que que tem, né? Eu, sei lá, eu não vou sair para ir lá não, eu prefiro ficar aqui. Então a pessoa, ela deixa de ver importância em tudo, sabe? E aí ela começa a se isolar. Ela começa a se isolar e chega a um ponto em que ela nem toma banho, ela não se alimenta direito, ela não vai atrás de providenciar aquela comida gostosa que ela sempre gostou, porque aí ela pensa, acabou, mas deixa, outra hora eu pego aquilo. Não tem sentido, nada tem sentido, nada tem importância. A pessoa fica numa apatia total, sabe? Uma apatia, não sente nada, não sente vontade de nada, não vê sentido em nada. Então, esse é o perigo da depressão. A pessoa não vê sentido em viver. Porque tudo que acontece ao redor dela, de repente, não é legal. Não é legal. De repente ela pode ficar sem isso e tá tudo bem. Então ela não desenvolve um entusiasmo, uma força de viver por aquilo. Ela pode ficar o dia inteiro num sofá, alguém vem dar uma facada nela, pode dar a facada, tá tudo certo. Então, a depressão é mais ou menos isso. É difícil explicar a depressão, porque é muito difícil identificar a depressão. Mas a gente sabe que a depressão, você vê a pessoa às vezes triste, sim, né? Ao olhar de muita gente, fulano está muito triste, está muito... Mas a depressão, isso pode ser um sintoma. A depressão é um estado constante de apatia. Um estado constante em que a pessoa não está afim de nada, não quer mais nada com a vida, sabe? E ela se joga, ela se larga. Você vê aquele indivíduo que antes era tão legal, tão cuidadoso, você vê que ele tem aquela aparência desleixada, você vê que ele está de qualquer jeito, né? Você vê que a vida dele está largada. E ele nem liga mais para nada, para comer, suas preferências mais básicas da vida, ele não liga, sabe? Ele não liga. Essa é a depressão, é um vazio que toma conta da pessoa, tá? É um vazio que toma conta e vai minando os ânimos da pessoa. A pessoa não se sente animada para nada. Ela não vê sentido em se animar para nada. Para quê? Para quê? Né? Então, essa é a depressão. É mais ou menos isso, né? Não dá para explicar muito bem, mas é mais por aí. Não tem muito a ver com a tristeza. Perdi uma pessoa querida, estou triste. Tá, isso passa. Agora, tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas acabam adquirindo a depressão depois de uma perda, né? Perdeu aquela pessoa que era a razão da sua vida. Aí vem aquela tristeza. E tudo bem a tristeza, é normal, né? O luto, a perda, a dor é normal. O que não é normal? Depois a pessoa está desleixada, a pessoa fica sempre apática, sempre sem ver graça em nada. Você vê que a pessoa começa a deixar de se cuidar,
cuidar das coisinhas dela, né? Você vai percebendo isso na pessoa, um desinteresse total por um monte de coisas, sendo que ela não era assim. Então você vai percebendo a mudança na pessoa. Aí está caracterizada a depressão, que não foi naquele inicial estágio da tristeza, da perda. Aquilo é perfeitamente normal. A depressão, ela veio depois. Depois daquilo lá, acabou vindo a depressão. E as pessoas não se dão conta, porque a tristeza é uma porta aberta, né? A tristeza não é a depressão, mas ela pode ser uma porta aberta, sim, para a depressão. E a ansiedade também. A ansiedade, que muita gente pensa que é a pressa, né? A pressa, a aflição. Então muita gente acha que não tem ansiedade. Ansiedade nem sempre é isso. A ansiedade, gente, meu Deus, é tão complicado falar sobre isso, que eu prefiro que vocês procurem saber por meio de pessoas que entendem a respeito disso, os profissionais mesmo da área, porque a ansiedade, às vezes a pessoa nem é aflita, às vezes a pessoa nem tem pressa de nada, entendeu? A ansiedade não tem tanto a ver com isso, na verdade. Por isso que muita gente não se identifica, porque tem aquela expressão de ansioso, né? Como se a pessoa estivesse com pressa, como se a pessoa estivesse aflita, querendo resolver logo alguma coisa. Mas a ansiedade como doença mental, ela não é exatamente isso. Tá? Ela muda um comportamento da pessoa. Um comportamento que você tem que passa a ser diferente. Sabe? No meu caso, por exemplo, se eu não tiver um controle, eu me torno violento, né? Começo a quebrar coisas, começo a querer bater, eu começo a xingar muito, né? Muito fora de controle, xingamento demais, então são ofensas verbais. A ansiedade resulta muito numa mudança do nosso comportamento. Por quê? Porque alguma coisa deixa a gente assim, a gente não consegue explicar direito o que se passa. Vem uma raiva de dentro da gente, porque a gente se sente como se tivesse uma sombra invisível, sabe? Parece que a gente nota que tem uma espécie de sombra invisível ali. E isso incomoda a gente, porque essa sombra invisível não é uma coisa boa. E se é invisível, ou seja, não dá pra gente, é coisa da nossa cabeça, é uma sensação. Ela não existe, mas é como se ela existisse. E a gente estivesse sempre com essa sombra, né? Essa coisa meio ruim, né? É uma coisa ruim. Então a gente fica nervoso, chateado com isso, a gente não sabe como lidar com isso, porque isso mexe com a gente, isso mexe com o nosso humor, isso mexe com toda a nossa forma de se manifestar ao longo do dia. E o fato disso ser muito nosso, muito dentro, né, faz com que as outras pessoas elas não saibam como lidar com isso. Porque as pessoas muitas vezes nem percebem que a gente está assim. E se percebem, vai fazer o quê? Sabe? Então é muito complicado. Problemas mentais são muito complicados. E aí eu vou falar o quê? Eu vou falar para a pessoa ir procurar um psicólogo? Não, jamais. Eu tenho um pé atrás com psicólogos. Rapaz do céu, não confio em psicólogos. Para depressão, ansiedade, angústia, essas coisas, não, 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 não. O psicólogo não vai te ajudar, tá? O psicólogo vai ouvir o que você tem para falar. E olha, dependendo do psicólogo, ele vai te projetar ali como um monstro. Ele pode até não falar nada para você, mas é uma pessoa, é um ser humano que vai estar ouvindo tudo o que você tem a dizer.
Então, cuidado com o psicólogo. O psicólogo não tem milagre, psicólogo não é uma pessoa diferente, tá? É um ser humano como qualquer outro. Então, eu não tive muita sorte com esse negócio de psicólogo, não, tá? Agora, psiquiatra é uma outra história. Agora, psiquiatra, você tem que tomar cuidado. Por quê? Aí vem o preconceito, né? Você vai falar, você é preconceituoso, Fabiano. Você vai falar isso para mim. E tudo bem, posso estar sendo. As pessoas que eu vejo que estão tomando remédios por meio de psiquiatras, elas não conseguem mais deixar de tomar esses remédios. Ou então elas deixam, mas logo voltam com outros remédios. Ou seja, um ajuste, né? Aquele não deu certo, vamos tentar esse. Por quê que acontece isso? Porque esses remédios são muito graves, né? A gente está falando do sistema nervoso, a gente está falando do lugar que coordena todo o nosso corpo. Não é só a parte emocional, não, a parte funcional também. Eu conheço uma pessoa que ela era, assim, brincalhona do jeito dela, né, um tanto ranzinza também, mas era uma pessoa, assim, digamos assim, perfeita, de corpo, de temperamento. Depois que começou a tomar essas medicações, cara, do nada a pessoa começa a fazer assim, ó. Do nada, sabe? Sem nenhuma explicação. Não é a todo momento, não. Você vê a pessoa quieta ali na dela, tá comendo, tá bebendo alguma coisa, mas do nada começa. Oh, que é isso? Sabe? É uma coisa que não tem como você não notar. E de repente a pessoa fica numa vibe louca do nada, uma vibe de angústia, de dor, de sofrimento, assim, do nada. E de repente a pessoa fica numa vibe completamente zen. É tão zen que você fica pensando, meu Deus, será que o cérebro dessa pessoa tá ligado mesmo? Porque você tá vendo ela ali, mas é a mesma coisa que ela não tá, de tão zen que ela tá. Então, assim, remédios para a cabeça não é algo para você ficar tomando só porque você acha que tem que tomar. E mesmo com a questão do atendimento psiquiátrico, quando você começa a ingressar nisso, tenha em mente que parece ser um caminho sem volta. Essa mesma pessoa que eu falei que fica tremendo e tal, do nada assim, ela também perdeu a força nas pernas. Inexplicavelmente. Ela consegue se levantar, às vezes ela dá uns passos assim, aqui e ali, mas ela não consegue ter muita sustentabilidade nas pernas, não, tá? Tanto que já caiu um monte de vezes. Não tô exagerando, não. Caiu mesmo. E tudo isso, coincidência ou não, desde que começou com os remédios psiquiátricos. Estou falando mal da psiquiatria? Não é isso que eu quero dizer. Estou falando que é um caminho sem volta para você. Se você acha que você arrumar um remédio para tua mente, para tua cabeça, é igual tomar um dipirona, uma nimesulina, um Dorflex, você está redondamente enganado. Não é. Tratamento mental é algo muito sério e muito grave, porque você jamais será igual ao que era antes.
Jamais. Então, é uma decisão muito séria a ser tomada. Quando a pessoa resolve procurar um tratamento psiquiátrico, que ela quer medicamentos para a sua mente, por causa de angústia, ansiedade, pânico e depressão. No meu caso, eu preferi recorrer à oração. 2, 3, 4 anos, não sei, não fiquei contando, rezando o terço de Aparecida, todo santo dia. O dia que eu não conseguia rezar, de repente viajei, estava na casa de algum parente, alguém da família, batia aquela saudade, sabe? Uma saudade assim, nossa, queria estar rezando o terço. Teve uma vez que eu não aguentei, rezei na casa da pessoa mesmo. Liguei a TV, a pessoa rezou comigo, né? A pessoa rezou comigo no fim das contas. E foi bom, para mim foi muito bom. Então, assim, para mim a religião me ajudou muito. Eu não vou tacar pedras aqui, porque eu sei a gravidade da situação quando a gente tem uma depressão. Eu sei que não é brincadeira, não. Depressão, pânico, ansiedade, angústia. Isso não é brincadeira. Isso pode acabar com a gente. De verdade. E aí, nesses momentos, eu recorri à religião. Do meu jeito, né? Como todo brasileiro, aquela coisa, né? No Brasil, a gente é flex em relação à religião. Em outros países, cara, em países que levam a sério mesmo a religião, não dá, não tem essa flexibilidade, isso não existe, tá? A pessoa é até penalizada. Sim, a pessoa é penalizada se ela fizer algo errado, se ela achar que vai fazer do jeito dela, isso não existe nesses países. Não existe isso não. Agora aqui no Brasil, que bom, né? A gente pode. Um dia a gente está no espiritismo do Kardec, tomando um passe lá na mesa branca, né? Na mesa branca é modo de falar, né? Porque na verdade a passe, a gente vai para uma salinha, né? E ali tem alguém que dá o passe na gente, é super rápido, tá? É uma coisa assim. A palestra dura mais. Você tá lá, você ouve meia hora de palestra lá, blá, 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 blá. Para depois você tomar um passe que dura 1 minuto. 1 minuto você toma o passe espiritual. Às vezes nem isso, né? Eu sei como é que é. E aí um dia a gente tá lá tomando nosso passe kardecista. No outro dia a gente tá lá no terreiro do pai, não sei das quantas. Porque aí a gente quer ver o negócio brabo, né? A gente quer mais intensidade. Então a gente quer falar com o caboclo, com o Exu, com a criança, né? A gente quer falar com aquele pessoal todo lá. Ué, por que não? E no outro dia a gente vai para católica. No outro dia a gente vai para católica. Ou então a gente assiste em casa mesmo. Em casa é melhor, mais confortável. Eu vejo em casa. Programação na TV Aparecida, via muito na TV. Muito. E é muito boa a programação deles. Canção nova também. E aí no YouTube descobri que dá para seguir os terços pelo YouTube, né? Então fica melhor ainda, porque aí a gente não fica naquela dependência do horário da emissora. Porque a gente pode ver a hora que a gente der, na hora que é possível, pelo YouTube. Olha só que legal. Então, o que eu tenho a dizer é isso. Você que precisa de uma religião, tá ok, ótimo, vai buscar a tua religião. Mas eu não quero me dedicar, não quero ser devoto.
Ok, você está no Brasil. Hoje você pode rezar o terço mariano, amanhã você pode estar lá no Espiritismo, depois de amanhã sabe-se lá aonde você quer explorar isso, entendeu? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Desde que você tenha consciência de que você deve ser uma pessoa boa, mas boa principalmente para você mesmo. Se cuidar. Você se cuidando, você vai fazer feliz quem está com você. Quem está à sua volta também automaticamente ficará feliz porque você está bem. Não dá para você querer fazer caridade, querer ser aquela pessoa maravilhosa, se você não está legal. Você até consegue fazer coisas boas e tal, mas assim, não é por aí, tá? Não é desse jeito. Você tem que se cuidar. Ou você vai procurar psiquiatras. Veja bem, não estou falando em psicólogos, estou falando psiquiatras. Ou você vai procurar psiquiatras, ou você vai procurar religiões. Vai depender do que você acha que vai ser melhor para você. É o achismo, né? Porque a gente não sabe. É tudo muito interno, tudo muito complicado aqui dentro. Então, é tudo no achismo mesmo. Você tem que conhecer tal religião, tal igreja, ou então tal canal lá que passa programação doutrinária. Você tem que conhecer, tá? Dentro da sua casa, pela TV, ou indo pessoalmente lá em algum lugar. É isso, tá tudo certo. Ah, eu descobri que não quero mais religião nenhuma. Eu tô assim ultimamente, tá? Não jogo pedra, não. Esse dia até veio testemunha de Jeová, bateu aqui no portão e conversei numa boa, uma boa. Só não deixei dar a palavra, né? Porque aí eles ficam 2 horas ali. Na hora que o cara falou, eu posso dar uma palavrinha, você pode pegar a sua Bíblia? Eu falei, não, eu não posso, porque agora eu tô sem tempo. Você não tem alguma coisa rapidinha para me falar? Aí ele me falou, Provérbios 18:10. E eu confesso que ainda não vi. Acabando o vídeo eu vou procurar. Provérbios 18:10. Se eu lembrar de procurar mesmo, eu ponho na comunidade. Provérbios 18:10. É isso, isso e isso, tá? Não, vou fazer melhor. Vou colocar no primeiro comentário aqui. Comentário fixo. Vou colocar lá. Provérbios 18:10. Se eu não esquecer, vai ter esse comentário fixo ali. Pra que eu vou enxotar as pessoas, gente? As pessoas vêm falar de Deus. Sabe? Não é legal agir com malcriação, com... mas eles riem da sua cara, você é Deus, você para eles, você vai para o inferno e tal. É a concepção deles. Bom, eles não vêm aqui me matar, né? Não chegou a esse ponto. Então, eles não vêm me matar, não vão me esfaquear, não vão me apedrejar, não vão me colocar fogo. Eles só querem falar de Deus. Então, tá. Não tem por que eu ser agressivo com eles, né? Eu não dei trela, né? O cara quis que eu pegasse minha Bíblia e tal, não sei. Eu falei, não tenho tempo. Deixa uma mensagem rapidinha aí pra mim, tá bom. Provérbios 18:10. Tá, não perguntei o que era, ele também não me falou, safada, talvez nem ele sabe, né? Também não perguntei para não constranger o menino. Tá bom, tá tudo certo. Né? E até hoje eu não sei o que é Provérbios 18:10. Que vergonha, eu fui missionário mórmon, não sei o que é Provérbios 18:10. Para um missionário mórmon não saber a Bíblia, é vergonhoso. Você é uma vergonha, Fabiano. Pois é, gente, chega de falar, né?
Eu só quis ratificar isso. Eu hoje não quero caminho nenhum. Talvez eu faça um vídeo falando da magia do caos, a sigilação. É uma coisa que dá certo. Você sabia que dá certo? O ritual da sigilação dá muito certo. Mas eu tô tão resistente em relação a isso. A magia do caos foi uma coisa tão legal que eu conheci, mas ao mesmo tempo me desgastou muito. Muito, muito. E é uma coisa secreta, né? Não é pra gente ficar falando pros outros. Mas você pode procurar aí na internet, a magia do caos, sigilação. Porque de repente, né, eu posso não fazer nenhum vídeo não, né? Então eu não vou falar aqui, não vou prometer nada. Procura você na internet aí, tá? Não quero ficar com essa responsabilidade não, tá bom? Eu vou me despedindo por aqui mesmo. Eu ultimamente estou sem caminho nenhum. Pode ser que eu reze um terço mariano daqui a pouco, mas não, eu ultimamente estou assim, não quero me apegar em nada. Porque, cara, você começa a dar atenção numa religião e eles te puxam, né? Claro, quanto mais pessoas tiver ali no ambiente deles, é melhor, né? Como é que eles vão promover a sustentabilidade? Precisam de pessoas. E precisam de pessoas que se doem e que também doem. Porque para tudo é preciso, né, esse pequeno detalhe. Então, sim, quando você vai em qualquer lugar religioso, a tendência é as pessoas fazerem de tudo para você ficar lá. Para você se enturmar, para você querer, né, seguir. Então, por isso que eu tô dando um tempo, né? Prefiro ficar na minha, prefiro ficar quietinho, prefiro. Mas você que acha que precisa, faça bom proveito, entendeu? Tenha o seu momento ali com responsabilidade. Leve a sério e se dedique de verdade. Tá bom? Vai ser bom para você. Se é o que você procura, se é uma coisa que você vê que tem necessidade, vai ser bom para você. É isso que eu deixo falar aqui. Luciferianismo, satanismo, o que você me fala sobre isso? Eu ia esquecendo de falar isso. Cuidado, porque você quer algo fora de Cristo, algo que seja o oposto a Cristo. Por quê? Se Cristo é amor, se Cristo está aí para te perdoar por todas as suas imperfeições, seus pecados. A gente não viu até há pouco tempo aquele cão que fez o que fez com aquela filha da noveleira lá, a Glória Pérez? A gente não viu que até ele se converteu e virou evangélico, virou cristão? E vocês acham que Jesus não perdoou ele? Isso é um julgamento nosso, né? Jesus não perdoou. É a gente que julga isso. Mas como é que a gente vai saber? Ele sentiu que Jesus perdoou ele. Como é que eu vou falar que não? Quem sou eu para falar que não? Se ele sentiu. Nossas contas a gente presta a Deus. Deus é que tem o poder de julgar você, não é o outro. Então, por que você vai procurar um segmento religioso que é o oposto de Cristo? Por quê? Por quê?
Eu não vou aqui meter o pau, não, em luciferianismo, nem satanismo. Tem vídeos aqui onde eu me metia curioso, né, sobre o luciferianismo. Então assista esses vídeos, são bem antigos, tá? Mas eu falei um pouco do luciferianismo, um pouquinho, né, do que eu vi. Então eu não vou aqui meter o pau no luciferianismo. Mas pense numa coisa, a maior artimanha que o opositor a Cristo quer e que ele está conseguindo é afastar as pessoas de Cristo. Vamos desacreditar cada pessoa a respeito de Cristo. E elas desacreditadas em Cristo, elas estarão mais próximas de nós, os demônios. Não que demônio seja aquela coisa do inferno, do garfinho, o diabo com as patas de cabra, aquilo não existe, tá, gente? Aquilo lá não existe não, tá? É só pra dar medo mesmo, porque dá medo, né? Dá medo, dá medo. Mas aquilo, graças a Deus, que não existe de verdade, tá? Mas existe o mal. Existe o mal, existe a tristeza, existe a condenação da alma, existe a alma condenada, a alma que faz o outro sofrer, a alma que faz as outras almas sofrerem. Então, isso tudo pode vir dos demônios, dos diabos, que estão em todos esses segmentos que não são cristãos. Ah, mas o diabo também pode estar na igreja cristã. Também, cara. Para você ver como a gente não tá livre desse inferno. Não tá. Não tá, não. Por isso que todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Se até na religião cristã os demônios, o diabo tá ali, imagine fora dela, cara. Imagine você ir procurar o luciferianismo, o satanismo, a goétia, a wicca, a magia do caos. A magia do caos, ela é mais pensamento, tá? Ela é energia e pensamento. Mas tem uma parte ali dos 40 servidores e tal, dos bonequinhos que você pode formar um bonequinho ali, você projeta uma forma de vida nesse bonequinho. Então ali tem umas partes que são meio sinistras na magia do caos. Se você não aguenta com a brincadeira, não vai pro play. Não vai pro play. Entendeu? Tem demônios até na igreja cristã, seja católica, evangélica, não interessa. Tem demônios até na igreja cristã. Imagina fora dela. Entendeu? Para você que está perdido e você quer uma coisa religiosa, procure algo cristão ou perto disso. Procure algo cristão ou que seja algo perto disso. Não vá para o oposto. Não vá para coisas sombrias, ocultistas, sinistras. Porque você que está perdido e precisando de algo, um acalanto, um acolhimento, você não vai saber lidar com essas coisas. Tá? Esse não é o caminho para você. Só isso que eu falo. Pode ser caminho para muita gente, para você não. É isso aí, gente. Chega, já falei demais. O vídeo tá muito longo, né? Eu sei que ninguém gosta de vídeo longo. Já deu seu curtir aí para mim? Curte, comenta, compartilha. Isso ajuda muito aqui, o Café Gay. O que ajuda o Café Gay também é você dar o seu valeu demais
Ajuda aqui a plataforma do YouTube, me ajuda também, tá? E se você quer me ajudar, porque eu não trabalho, você dá um pix, caldeirafabiano777@gmail.com. Faz um pix lá para mim. E espero que tenha ficado bem claro, né? Eu não estou aqui falando mal de religiões que não são cristãs, principalmente luciferianismo e satanismo. Não, não é isso. Não é isso. Estou falando que é para você que está buscando uma religião, um acolhimento, um acalanto, tomar cuidado com isso. Porque se é difícil a gente ficar até na religião de Cristo, que a tudo perdoa, perdoa todo mundo, até quem fez mal, a filha daquela noveleira, Cristo perdoa. Imagine a igreja, se a gente não consegue se adequar nessa igreja cristã que tudo perdoa, você acha que você vai conseguir se adequar na outra igreja que não tem Cristo? Você acha mesmo isso? Que é um pessoal que não tem essa compaixão, não tem essa flexibilidade. Não vão pensar duas vezes em ferrar com a tua alma. Você acha mesmo que você vai conseguir lidar com esses tipos de seres sombrios, esses tipos de seres que a gente não sabe nada a respeito? Fica em Cristo. Fica em Cristo, que é um bom negócio para você. Espero que você tenha entendido. Um abraço, gente. Até o nosso próximo vídeo.